Bom, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí. Enfim, acho que todos já me conhecem. Eu sou o Andrei Lopes. Vou falar um pouquinho hoje sobre o nosso relançamento do Move. É um momento muito especial para a companhia, acho que para todos nós envolvidos nesse grande projeto. E a ideia hoje é passar um pouquinho, né? É fazer com que vocês entendam por que o produto passou por uma reformulação, qual que é o ganho, né? E falar um pouco dessa frase, mova-se rumo ao extraordinário, né? O nosso querido Martinelli, o CEO da companhia, ele usa muito essa expressão do momento extraordinário que todos nós vivenciamos. E o desafio era esse, que pudéssemos levá-lo e participar, né, desse rumo ao extraordinário. Então, tudo isso faz parte dessa reformulação. É um produto realmente fora de série. Talvez seja um dos ingredientes que eu tenho trabalhado há mais tempo, há mais longo tempo. É um produto campeão de prescrição no Brasil e globalmente. Então, isso é muito engraçado, porque é um suplemento alimentar que funciona tão bem, ou melhor, que alguns medicamentos. Hoje a gente vai entender um pouquinho disso, né? Claro que respeitando toda a regulamentação de alimentos, a qual inclui suplementos alimentares. Essa comparação que eu fiz é relacionada ao ingrediente que compõe o nosso Move, o MDT Move. Esse ingrediente é o UC2. Então, também mais um passo rumo à internacionalização da companhia, da Maravilhas da Terra, a entrada dela em novos países, né? Ampliando a área de atuação e tornando produtos de qualidade, produtos que transformam vidas de forma mais acessível. Então, isso é muito importante, porque uma das questões que são mais colocadas por todos vocês pela rede está relacionada à padronização dos produtos. Esse é um dos motivos que envolve a reformulação do Move. Então, agora se trabalha com uma matéria-prima patenteada. Então, ela é protegida por patente, processo extrativo, desenvolvimento do produto, o brand é exclusivo. Então, isso confere a rastreabilidade e a sustentabilidade envolvida nos produtos dos lançamentos da Maravilhas da Terra. Então, é com muita alegria que hoje eu falo um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho, um bate-papo com vocês. A ideia é que eu possa incrementar e trazer novidades com esse lançamento e rumo ao extraordinário. Então, como eu comentei com vocês, o Move, ele é um suplemento alimentar, né, caracterizado como um suplemento alimentar de uso diário, e a ideia foi reformulá-lo com a intenção de estabelecer um brand. Então, hoje a gente sabe que, além da rastreabilidade que eu comentei, uma vez que a gente trabalha com brands conhecidos, padronizados, né, protegidos por patente, a gente também inclui dentro de todo esse enxoval, né, de todos esses diferenciais, a gente inclui a possibilidade de trabalhar com um produto internacional, e isso favorece, né, essa padronização e também amplia a parceria com a multinacional suíça Lonza. Ela é a mesma fabricante do Resistate, que compõe o Imunize. Então, a gente continua dentro dessa ideia de fortalecimento global, trabalhando com brands inovadores. E o mais legal é que esse é o único colágeno não desnaturado tipo 2 que apresenta estudos clínicos em pacientes saudáveis e em pacientes com desgaste na articulação, que muitas vezes já estão diagnosticados por um quadro de osteoartrite. Então, são aquele tipo de paciente, de indivíduo, né, que apresenta dores crônicas, que apresenta dores diárias, que apresenta dificuldade em mobilidade, que apresenta dores todas as regiões articulares, incluindo a região lombar, né, os quadris. Então, a gente sabe que dentro dos nossos hábitos diários, né, mesmo nesse momento de cenário pandêmico, pós-pandêmico, né, que a gente visualiza, no qual a gente tem uma menor flexibilidade, porque a gente sabemos que ainda existe um distanciamento social, essas dores articulares, elas prevalecem nesses momentos, porque a gente passa a não ter exercícios físicos constantes. Então,
gera o desgaste, existe o desgaste por alta quantidade de exercícios físicos, né, pela repetição e também pela falta de uso, né? A gente passa, as nossas articulações, elas passam a ser menos flexíveis. Então, é um produto que apresenta um uso, uma ideia de uso, uma concepção de uso dentro do que globalmente a gente também caracteriza como Consumer Health and Nutrition, né? É a parte de saúde do consumidor e nutrição, que é a área a qual a Maravilhas da Terra está cada dia, cada vez, né, cada mês que passa, cada dia que passa, mais próxima, pensando no bem-estar diário, né? Esse é o foco dos desenvolvimentos. Então, a partir daí, essa renovação, esse relançamento do Move, mais um detalhe que é importante colocar para todos nós, né, que estamos participando desse nosso bate-papo hoje, é o seguinte: esse brand ele ficou em exclusividade no Brasil desde o seu lançamento em 2014 até 2019 no mercado farmacêutico, e agora em 2020 ele foi aberto para novos mercados, tá? Então, assim como o Resistage, assim como o Imunize, Maravilhas da Terra, ela conseguiu fechar, consolidar uma exclusividade para a utilização desse produto dentro do marketing de relacionamento para o Brasil. Então, é com muita alegria que a gente externa isso, porque é um produto extremamente buscado. Existe uma competitividade muito alta para trabalhar com esse produto no mercado, então muitas companhias não têm a oportunidade de contar com esse produto no portfólio, e mais uma vez, devido a sucessos prévios, né, de lançamentos e enfim, tudo que envolve, porque não é só a parte não é só o pensamento relacionado propriamente à parceria comercial, mas sim a ideia da empresa de transformar vidas, né, de tornar o produto acessível e com preços acessíveis. Então, é um produto que impacta no dia a dia, que é capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e melhor do que isso, além disso, né, adicionalmente a isso, é capaz de oferecer a acessibilidade às pessoas. Então, hoje a gente consegue nada melhor do que usar um produto, sentir os benefícios, né? Esse produto ele tem um claim autorizado, ele tem uma alegação funcional autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é o colágeno não desnaturado tipo 2, o UC2, no caso, auxilia na função articular. Então, existe uma chancela do nosso organismo, né, regulador no Brasil, mostrando que o produto ele realmente auxilia nessa função articular. Ele apresenta benefícios para a saúde articular. Então, é algo fantástico, classificado, e o sítio classificado em termos regulatórios como uma substância bioativa. Então, existe uma bioatividade que a gente vai conversar nos próximos slides relacionada à utilização desse produto, a suplementação diária. A experiência de uso é muito facilitada, porque a dosagem recomendada de 40 miligramas de UC2, ela cabe numa cápsula. Então, uma cápsula ao dia, eu já tenho a dosagem necessária para garantir a minha mobilidade, a minha flexibilidade, o meu suporte para as articulações. Então, enfim, um produto totalmente fora de série. Esse é outro detalhe importante comparativamente ao outro produto que a Maravilhas da Terra tinha na linha. Era um produto que dependia de uso de 2 cápsulas ao dia para atingir essa quantidade de 40 miligramas, e agora tudo isso em uma cápsula ao dia, garantindo um tratamento mensal, né? E, enfim, a gente vai conversar mais para frente sobre os benefícios. Mas o que é? O que é o UC2, né? Para quem não sabe, para quem não conhece. O UC2, ele é uma molécula, é o colágeno tipo 2. Esse colágeno tipo 2, ele corresponde à principal proteína estrutural da nossa cartilagem, então é o que compõe a nossa cartilagem. E esse produto, ele é extraído do externo do frango. O externo do frango é uma região articular próxima ali no tórax do frango, né? A gente, de forma generalizada, coloca que ela é próxima ali ao coração do frango. E dentro dessa região articular, eu consigo extrair essa molécula. Aliás, eu consigo extrair uma matriz complexa dessa estrutura, que é propriamente a cartilagem. Então, imaginem uma região rica em cartilagem, que é uma região articular, e dentro dessa região articular eu tenho os tecidos conjuntivos, aqueles responsáveis por proporcionar a flexibilidade e o suporte para as nossas articulações,
e dentro dessa cartilagem eu extraio essa matriz que compõe essa proteína, então ela é a proteína estrutural das nossas articulações, ela é o nosso eixo, né? É o nosso eixo para que possamos mexer os nossos ossos, então é aquele pininho importante, né? Para girar a nossa articulação, e além de compor estruturalmente, ela é responsável por 3 fatores principais importantes: resistência, a tração muscular e a firmeza, tanto de músculos quanto de ossos, tá? Então, já fazendo um parênteses com vocês, esse produto, o relançamento desse produto, ele está totalmente relacionado a outros suplementos alimentares que fazem parte da linha da Maravilhas da Terra, que é a linha Século. Então, a linha Século, fazendo já um link importante para vocês, ela corresponde ao colágeno hidrolisado. Então, aqueles peptídeos bioativos de colágeno, eu quebro a proteína, essa proteína ela é extraída geralmente da para do boi, que é uma região entre ossos e pele. Então, a tipificação daquele colágeno é o colágeno tipo 1, que ajuda no sistema músculo-esquelético, ele ajuda na formação de músculos, na formação de ossos, e esse aqui, o MOVE, ele vem para complementar, pensando em complementar esse princípio da linha Século. Então, com o MOVE, a gente tem essa estrutura que vai favorecer, a gente já tem toda a estruturação do sistema musculoesquelético, pensando aqui, né, na proposta dos produtos, e aí eu vou garantir a flexibilização disso, a mobilidade disso, vou garantir que ele gire, né, que ele atue, que ele funcione. Então, essa é a ideia, foi a ideia, a premissa do desenvolvimento e do relançamento do MOVE com o Brand, o único colágeno não desnaturado tipo 2, né, que é patenteado com estudos clínicos, tanto em indivíduos saudáveis quanto em indivíduos com desgaste na articulação, tá? Então, a ideia desse nosso primeiro tópico é que vocês entendam de onde é extraído o colágeno UC2, de onde ele vem. Então, ele vem do externo do frango. O externo do frango é uma região articular cartilaginosa do frango, tá? E aí, uma vez que ele é derivado da cartilagem, uma das perguntas é a seguinte: poxa, eu já vi treinamentos, né? Já vi relatos de que o colágeno hidrolisado que compõe a linha da Maravilhas da Terra, ele entrega 8,4 gramas de colágeno, né? que é o preconizado pela nossa legislação para garantir que o produto seja um suplemento alimentar fonte de proteínas e que todas essas alegações que a gente conversou do sistema musculoesquelético fossem atingidas. A partir daí, muitas das perguntas como para um colágeno a dosagem é 8,4 gramas e para um colágeno, né, diferente, esse colágeno tipo 2, esse UC2, a dosagem é 40 miligramas. Ele é algo especial? Sim, ele é algo extremamente especial, porque o mecanismo de ação dele é único, ele é totalmente inovador, e o processo extrativo, que a gente vai conversar agora, é super diferente também. Aquele colágeno, ele chama hidrolisado porque ele realmente passa por um processo de quebra. A hidrólise significa quebra. Então, eu estou quebrando a estrutura proteica para gerar esses pedacinhos, que são os peptídeos que têm bioatividade, para que eles sejam absorvidos. O colágeno UC2, que é extraído de uma região diferente, ele é extraído sem hidrólise. Então, eu não tenho nenhum tipo de quebra, eu não adiciono nenhuma enzima para quebrar essa estrutura. E a extração dele precisa ser em baixa temperatura para garantir que o colágeno seja extraído de forma pura, de forma nativa. Então, o colágeno UC2 também é conhecido como colágeno nativo, porque eu mantenho a estrutura original dele. Não existe nenhum tipo de alteração molecular. Por isso que a gente mantém a atividade biológica do produto. Então, olhem como é totalmente oposto o raciocínio. Para o colágeno hidrolisado, eu preciso quebrá-lo. Para o UC2, eu não quebro nada. Eu preciso atuar de uma forma que eu controle a minha temperatura, porque quando eu aumento demais a minha temperatura, eu desnaturo a proteína. Desnaturar a proteína significa mudar a sua conformação, alterar a sua conformação molecular, modificar a sua estrutura molecular. Então, quando eu aumento a temperatura, a tripla hélice do colágeno, que a gente vai ver nos próximos slides, ela é alterada. Se eu alterar a estrutura, ou essa temperatura for muito alta a ponto de quebrar um pedacinho dessa proteína, ele não funciona. Então, por isso que o processo é patenteado.
E assim como os outros produtos que compõem a linha da Maravilhas da Terra, é um produto que apresenta um processo de extração clean label. Então, a extração é 100% aquosa, não são adicionados aditivos, né, solventes orgânicos, melhor, né, melhor categorizando. Então, eu não adiciono nenhum tipo de solvente orgânico, porque quando a gente adiciona, a gente precisa medir os resíduos, os residuais potencialmente tóxicos. Então, quando a gente trabalha dentro de uma cadeia limpa com água, a gente não gera esses solventes tóxicos. Eu controlo a temperatura para não desnaturar a proteína, não modificar a estrutura molecular da proteína, e eu mantenho as características nativas moleculares do produto. Isso faz do UCT um produto único, com doses padronizadas e estudos clínicos específicos para esses dois tipos de indivíduos que eu comentei. E aí, adicionando um detalhe muito legal, no início da nossa conversa, do nosso treinamento, eu coloquei para vocês que ele é um suplemento alimentar, mas que ele é muito prescrito por médicos e outros profissionais de saúde habilitados, como nutricionistas, né, nutrólogos, os próprios farmacêuticos que atuam no mercado de alimentos e suplementos alimentares. Por quê? Porque dentro desses estudos clínicos há uma comparação com glicosamina e condroitina. Para quem tem desgaste na articulação ou algum quadro, né, algum quadro preliminar relacionado a isso, a função articular, a desgaste, a dificuldade de mobilidade, toma ou já tomou essa associação glicosamina e condroitina, que é uma associação consagrada para tratamento de doenças articulares. No Brasil, ela é categorizada como medicamento biológico e nos Estados Unidos é um suplemento alimentar. Você encontra isso nas prateleiras dos mercados. E dentro desse estudo clínico, foi comprovado que o UC2, um suplemento alimentar, ele é 2 vezes mais eficaz do que a associação consagrada glicosamina mais condroitina, ou glucosamina, também tem essa escrita, tá? Tanto glico quanto gluco. Fiquem à vontade para usar as duas expressões. Então, isso é fantástico, porque um ingrediente natural, como o UC2, com todo esse processo clean label que eu comentei com vocês, um produto acessível à população, através do mercado de suplementos, e agora em exclusividade, no marketing de relacionamento, através das Maravilhas da Terra, é um produto realmente transformador de vidas, porque globalmente, quando a gente fala de todos os países, né, e pensa na condição financeira desses países, nem todas as pessoas elas estão aptas, elas têm a oportunidade de ir no médico, né, e de receber uma prescrição médica, de fazer um diagnóstico e de poder tratar uma condição na qual elas se incomodam. Então, para mim, esse talvez seja a maior alegria hoje de falar para vocês, porque é um mercado muito restrito, é um mercado muito difícil de encontrar produtos que realmente funcionem. E quando a gente conversa no nosso dia a dia com as pessoas próximas, sempre tem alguém que tem algum problema articular, sempre tem alguém que tem algum problema de mobilidade, sempre tem alguém que tem alguma dificuldade para se locomover. Então, por isso que a ideia do produto, o slogan do produto é "Mova-se para o extraordinário", e é muito interessante que a campanha da Lonza, lançada em setembro do ano passado, numa feira internacional em Las Vegas, foi "Move to the Extra", ou "Move to the Extraordinary", se mova para o extraordinário. Então, isso é extremamente interessante, essa união de pensamentos, né? Existe realmente um alinhamento com relação ao propósito das empresas, então isso é extremamente interessante, e o fato de já existir o Move, né? Já existir o nome Move, mesmo antes da aproximação, também é muito relevante. Então, por isso que é um produto único, por isso a alegria em falar sobre esse lançamento, sobre esse relançamento, essa renovação do Move. E então vocês já estão craques, vocês já sabem que o UC2 agora... e eu não falei ainda sobre o significado da sigla, é exatamente isso, colágeno tipo 2 não desnaturado. UC2 significa Undenature Type 2 Collagen, ou seja, o colágeno não desnaturado, Undenature Type 2, tipo 2. Então, é um produto fora de série, né? Um produto extremamente inovador, disruptivo, blockbuster, enfim, tem vários termos para a gente definir esse produto extraordinário. E o que é mais fantástico é que dentro desse processo eu consigo realmente manter essa tripla hélice, que foi que eu conversei com vocês há pouco,
e eu consigo manter esse alto peso molecular, 300 nanômetros de comprimento, e um alto peso molecular que está em média de... A gente tem uma unidade de medida para peso molecular que é Dalton, está em torno, acima de 30 mil Daltons, essa proteína. E os colágenos hidrolisados, aqueles que compõem a linha século, eles precisam de um peso molecular menor, né? A literatura mostra que, em média, tá? De forma generalizada, a gente precisa atingir um mínimo de 5 mil Daltons para baixo, ou seja, precisa de um peso molecular baixo para poder absorver. Então, vocês já podem ter uma noção, né? Uma ideia de que esse produto não é absorvido. A estrutura proteica dele é tão grande, é tão alta, que a gente não consegue absorver. A gente não quebra essa estrutura. Então, como é que ela funciona? Como é que essa estrutura helicoidal, essa tripla hélice, como é que ela atua, né, no nosso organismo? E é isso que a gente vai falar nos próximos slides. Aqui eu acho que vale compartilhar com vocês, eu falei de propósito e eu me lembrei da história, como é que esse produto foi desenvolvido, tá? Então, a origem desse produto, ela está ali localizada, ela data do final dos anos 90, início dos anos 2000, vamos colocar de forma geral, há 20 anos atrás, e existia um médico, esse médico ainda existe, é o Dr. Moore, e ele tinha uma filha que com 8 anos, na época, ela já tinha problemas, ela já tinha osteoartrite, ela não conseguia se locomover. E 12 anos depois, quando ela atingiu 20 anos, ela não se locomovia nada. A única forma dela acessar os lugares era através de uma cadeira de rodas. Então, através de relatos, ele verificou que o colágeno, esse colágeno articular, né, tem, enfim, até na nosso próprio conhecimento popular no Brasil, muitas pessoas comem pé de frango, né, é uma região articular, e aí ele, através desses relatos, ele começou a cozinhar, né? Ele usava o externo do frango, usava outras regiões articulares e passava a utilizar esse produto na cozinha dele. Então ele começou fazendo testes, né? Cozinhando o colágeno, cozinhando a cartilagem, e ele verificou que o resultado, quando ele media o resultado, né? O resultado imunológico, já dando uma pista para vocês, ele via que quanto mais ele aumentava a temperatura, menos funcionava. Mais ele aumentava a temperatura, menos funcionava. E, obviamente, isso foi amplificado, isso foi testado em laboratório, foi desenvolvido, aí vieram os estudos clínicos, e hoje ela consegue andar. Então, o fato dele ter desenvolvido esse produto por um propósito maior, né, que não é o comercial, mas sim de transformar a vida da filha dele, resultou num blockbuster mundial. Então, isso também é muito legal de compartilhar com vocês. É um produto que tem uma história, tem um storytelling, tem uma origem, né? Uma origem de desenvolvimento, um propósito de desenvolvimento alinhado ao que a Maravilhas da Terra busca. Então, por isso, a alegria também de contar essa história para vocês. E, a partir daí, a gente vai falar, agora a gente vai começar a falar do mecanismo de ação molecular, como é o mecanismo proposto. A primeira parte, o wear and tear, está relacionado ao desgaste articular. Então, as nossas atividades diárias, exercícios físicos, o nosso estresse normal, que é o que a gente passa, é o que a gente passa hoje, o nosso estresse, que seria normal, ele tá alterado, né? Ele está aumentado devido à pandemia, eles nos levam a desgastes articulares. E o desgaste articular, ele está associado à inflamação. Então, essa é a primeira fase do ciclo, né? Essas nossas atividades diárias que geram esse desgaste e a nossa busca em minimizar o desgaste das articulações. Então, a primeira etapa de mecanismo de ação do UC2 é minimizar esse desgaste. A segunda é o processo de limpeza. Então, tem as metaloproteinases, que são enzimas, assim como as agrecanases. Elas são enzimas que apresentam uma regulação para a remoção da cartilagem danificada. Então, o UC2 atua exatamente nesse ciclo que eu comentei, ativando essas enzimas. Então, existe um mecanismo de ação indireto que faz essas enzimas funcionarem, a fim de que as mesmas removam a cartilagem danificada. Então, eu tenho desgaste, eu passo a minimizar esse desgaste, né, para que ela não atinja o aumento, a área atingida, ela seja minimizada depois dessa separação, dessa
dessa minimização do desgaste, eu tenho a limpeza, então eu passo a remover a cartilagem danificada. E, por fim, eu tenho o repair, eu tenho o reparo. O IOC2 passa, depois de coordenar essa limpeza, aí que ele vai induzir, vai coordenar os nossos linfócitos T. Então, por isso que vocês verificam no label, ali no rótulo do produto, a Limune, a tecnologia Limune, fazendo referência aos aliados do sistema imunológico. Então, mais uma composição dentro do portfólio da Maravilhas da Terra, com mais um ingrediente inovador e diferenciado, exclusivo, que auxilia, né? E faz totalmente sentido nesse cenário que a gente vive hoje e no cenário futuro. E a partir dessa indução desses linfócitos, né, que os linfócitos T, eles fazem parte do nosso sistema imune adaptativo, né, vocês participaram do treinamento da Imunize e se recordam disso, e esses linfócitos T reguladores, eles estimulam os nossos condrócitos. Os condrócitos, em termos gerais, são as células que compõem a nossa cartilagem, tá? E aí, esses condrócitos, eles são estimulados a produzir, a construir uma nova cartilagem. Via IL-10 e via TGF-beta, vocês não precisam guardar, né? São aí moléculas envolvidas nessa via de sinalização, interleucina, né? E outros fatores relacionados, fatores teciduais relacionados. Mas o que eu quero que vocês guardem é que dentro desse mecanismo de ação proposto e evidenciado nos estudos clínicos, a gente tem uma estimulação indireta. Então, eu tomo uma cápsula ao dia, tomo 40 miligramas de UC2 do MUVI, e eu passo a ter um ciclo, uma estimulação do ciclo de reparo das minhas juntas, das minhas articulações. Então, isso é fantástico, porque é uma suplementação, mas, na verdade, diferentemente dos peptídeos bioativos, que eu dependo da absorção nos sítios de ação, nos tecidos-alvo, aqui não. Aqui eu estou estimulando o meu organismo a responder. Parece muito com o Resistate, parece muito com o nosso Imunize. Então, a ideia desse produto é complementar a nossa saúde articular de forma saudável, né? O nosso organismo passa a responder a essa molécula, né? Essa molécula de alto peso molecular, que é o colágeno não desnaturado tipo 2, e eu passo a ter esse efeito, né, em cascata, ou seja, minimização do desgaste da articulação e da inflamação, limpeza das articulações, removendo as cartilagens danificadas, e, por fim, o reparo, que é a construção de uma nova cartilagem via células linfócitos T reguladores. Então, é incrível, é algo assim fora de série, né? Por isso que é um produto blockbuster globalmente, mais uma vez, exclusivo para o mercado brasileiro, no mercado de marketing multinível. Então, retomando, antes de falar dos estudos clínicos, 40 miligramas uma vez ao dia, experiência de uso super facilitada, né? Não existe nenhuma dificuldade em tomar o produto, né? E a tomada do produto pode ser ao longo do dia, não existe um horário específico, desde que você respeite a tomada diária. Então, é necessário, para que os efeitos sejam percebidos, que haja um engajamento, uma adesão à suplementação, que você use isso diariamente. Estudos em adultos saudáveis, estudos em adultos com desgaste articular, estudos versus glicosamina mais chondroitina, toda a pesquisa e manufatura e produção do produto desse ingrediente é nos Estados Unidos. Então, um produto também que vem para o Brasil de forma dedicada para atender as necessidades produtivas da Maravilhas da Terra, assim como o Resistate, além de todas as certificações de segurança, boas práticas de produção para alimentos, tá? Enfim, todos os certificados envolvidos, halal, kosher, atendendo as premissas de internacionalização da empresa. E agora a gente pode falar desses estudos clínicos, lembrando a tríade que é sempre avaliada: mobilidade, conforto e saúde articular. Então, foram conduzidos estudos, eu destaquei 3 aqui para a gente conversar. Então, o primeiro estudo clínico, né, de grande potencial foi feito em 2009 e foi estudado de forma bastante desafiadora com indivíduos com desgaste na articulação, com quadro de osteoartrite diagnosticado, e o C2, o UC2, foi comparado com glicosamina e chondroitina. Então, a gente tinha só o controle positivo. O controle positivo é aquele que responde, o controle negativo é o placebo, aquele que teoricamente não responde dentro do estudo clínico. Em 2013, a gente teve o segundo estudo que eu destaquei, que foi em pacientes sadios, comparando somente com placebo, e para fechar, né, para que a gente tivesse uma ideia geral do produto, né, pensando em todos os parâmetros clínicos,
estudo em pacientes com osteoartrite, comparando com glicosamina e comparando com placebo. Então, mostrando como é que qual é a significância, né? Qual é o nível de significância da suplementação com IUCITIL comparada com um grupo com comparador positivo e o comparador negativo, que é o placebo. Então, estudos muito completos, todos eles são estudos randomizados, controlados por placebo e duplos cegos, tá? Então, toda a mesma linha de padrão internacional para desenvolvimento de estudo foi atingida. Aqui um breve resumo dos estudos para vocês, que há uma significância estatística do IUCITIL frente ao placebo, há uma significância estatística do IUCITIL frente à glicosamina e condroitina. Quando eu falo em significância estatística, significa que os resultados são significativamente favoráveis quando comparados com placebo e também são significativamente favoráveis quando comparados com glicosamina e condroitina. A glicosamina e condroitina, ela não atinge significância estatística versus o placebo e em todos os 3 estudos destacados, o IUCITIL ele é classificado como um ingrediente alimentício seguro e eficaz. Tá? Então, para que vocês guardem essas informações para que a gente possa discutir os estudos. Então, dentro desse estudo destacado, aqui é outro detalhe legal para mostrar para vocês. A dosagem do IUCITIL que compõe o MOVE são 40 miligramas. A dosagem da associação glicosamina mais condroitina, somando os 2 ativos, é 2,7 gramas, 1.500 miligramas de glicosamina mais 1.200 miligramas de condroitina, 2,7 gramas comparado a 40 miligramas. Então, a experiência de uso para glicosamina e condroitina é muito mais complicada. Veja o número de indivíduos alocados para o estudo. 186 indivíduos participaram do estudo, ou seja, um N super alto, né? Esse N, ele tem uma representatividade muito grande com relação ao alvo populacional. Então, ele realmente é representativo. Quanto maior o meu N, quanto maior o número de indivíduos envolvidos no estudo clínico, mais desafiador é a gente encontrar um nível de significância entre os grupos estudados, tá? A gente tem endpoints, desfechos primários e secundários. Temos visitas de médicos acompanhadas desde o start do estudo clínico, do protocolo clínico, no dia 0, e depois semanalmente e mensalmente. Então, dia 0, 7, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. É importante destacar para vocês que o nível de significância foi encontrado em todos os momentos, sempre aprimorando, né? Então, quanto mais tempo eu uso, mais eu proativo o meu sistema articular. Vamos classificar dessa forma. Quanto mais eu uso o IUCITIL, quanto mais no sentido de regularidade, tá, pessoal? Uma das perguntas é, se eu dobrar a dose, o efeito é dobrado? Não. Como é uma imunoestimulação, a dose de 40 miligramas, ela já cobre todos os efeitos, todos os benefícios, tá? E aqui o quadro populacional era bastante desafiador para esse estudo. Então, eram indivíduos que já tinham desgaste na articulação, classificados como moderado a severo, tá? Então, e outro detalhe importante para vocês. Estudo multicêntrico, pessoal. Então, 13 centros de pesquisas diferentes foram incluídos para que a gente pudesse atingir esse número de 186 pacientes. Então, imaginem a variabilidade individual desse ensaio clínico. Não existe uma homogeneidade, né, com relação a todos todos os indivíduos, todos os participantes do estudo clínico, eles foram do mesmo centro clínico, não multicêntrico. A gente aumenta ainda mais o desafio. E outro fator a ser destacado é a idade. Então, esse desgaste articular também está muito relacionado à idade, né? A média de idade para os grupos de 53, 52 e 53 anos, uma média de idade de 52 anos e meio, né? A gente pode classificar dessa forma para os pacientes, para os indivíduos que participaram do estudo clínico. Então, um estudo clínico muito bem montado, muito bem desenhado e muito bem sucedido, né? Não é à toa que hoje, mais uma vez, é um dos brands mais prescritos e procurados globalmente. Então, a gente tem o privilégio, né, de dispor desse produto do mercado brasileiro para o marketing de relacionamento através da Maravilhas da Terra. Estudo extremamente bem sucedido, com nível de significância em todos
em todos os períodos, como eu comentei com vocês, e a partir dos 60 dias existe uma estatística bastante forte, proeminente, versus placebo, com 180 dias com glicosamina e condroitina. Então, em 180 dias, né, em seis meses de uso, né, 6 meses de uso, eu tenho uma diferença estatística comprovada por estudo clínico que ele supera a glicosamina e condroitina. Na verdade, quando vocês olham, né, essa curva verde, né, que mede a diminuição na escala de dor, a diminuição na rigidez, a melhora da função física dos pacientes, o Yossitil, desde o início, desde o 7º dia, ele já apresenta uma linha de melhora, né, de melhora na condição de vida, na qualidade de vida do indivíduo. E isso vai aumentando de uma forma em que eu tenha essa estatística comprovada, né? Isso passa por ensaios estatísticos, são estatísticos que fazem essa análise, e eu passo a ter um resultado de melhora com... a diferença, quando a gente fala estatístico, o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem um protocolo matemático realmente comprovando essa melhora. Eu não olho só o valor bruto. Eu faço diversas comparações dentro de modelos matemáticos distintos para mostrar que existe um efeito, existe um benefício. Então, com 60 dias, a gente já encontra esse benefício comparativamente ao placebo. Em 180 dias, a gente tem um benefício muito forte já comparativamente à glicosamina e condroitina. Então, a gente tem um estudo muito robusto e muito desafiador. Eu comecei pelo mais desafiador e agora falando estudo na mesma premissa, na mesma ideia de desenvolvimento, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, um estudo de 120 dias em pacientes saudáveis, uma escala, também utilizando a escala de dor, né? E um protocolo para dor, e os tempos também muito parecidos. Esse estudo sendo concluído em 120 dias, idade bastante parecida, um pouco menos, né? E destacável, né, que a idade dos indivíduos, cerca de 15 a 16 anos, mais jovens do que a maioria dos estudos de osteoartrite. Então, pensando em indivíduos saudáveis ali, com uma possível pré-condição para algum problema articular, lembrando que não existe uma relação entre idade para desgaste articular. Né? Como eu falei, existem casos congênitos, existem casos variáveis em que as pessoas já apresentem algumas predisposições para casos de desgaste articular, e depende muito dos nossos hábitos diários. Obviamente, quem desce e sobe muito escada diariamente tende a ter um desgaste maior da articulação, e por isso a ideia de ter um cuidado melhor. E nesse estudo, né, para esses pacientes que tomaram UC2, tiveram um aumento, um alcance da extensão do joelho muito maior comparativamente àqueles que não utilizavam. Se eu não me engano, acho que é no dia 14 de outubro, ou 15 de outubro, que a gente comemora o Dia Nacional do Atletismo. Então, para aqueles, né, praticantes de atividade física, e não só os praticantes, né, não só os profissionais, mas também os amadores, quem hoje não frequenta os ginásios, né? Quem não pratica atividade física mesmo em casa. Então, é um produto que realmente melhora, né? Aumenta a extensão de articulação, de funcionamento da articulação, por isso que a região do joelho foi escolhida para ser avaliada nesse estudo clínico. Além disso, também foi medido desconforto nas articulações em comparações com valores basais. Valores basais significam valores normais, né, relacionados a hábitos saudáveis, a nossa movimentação diária normal. Então, existe uma melhora no desconforto para indivíduos normais, saudáveis no sentido de hábitos saudáveis, de alimentação saudável, dieta saudável, mas que, mesmo os saudáveis, eles apresentam e podem apresentar desconforto na articulação durante a mobilidade. E aí, por fim, destacando, né, todas essas ferramentas de avaliação que a gente apresentou agora nos estudos, então a escala OMAC, o VAS, que é uma escala análoga visual, o Index Lequesne, que são sistemas de avaliação para o estado de osteoartrite especificamente, todas as melhores ferramentas, os protocolos globais para avaliação de desgaste de articulação foram utilizados, e para todos os estudos há uma diminuição significativa na dor, no desconforto,
na dificuldade de mobilidade com relação às articulações, e em todos os estudos há uma superação da combinação associação glicosamina e condroitina. Tá? E destaque, né, esse estudo que a gente conversou agora, que utilizou 52 pacientes, né, foram cadastrados, né, o início do estudo contava com 55, completaram o estudo 52, então foram conduzidos com 52 pessoas que apresentavam esse quadro de desgaste na articulação nos joelhos, que foi na ocasião das visitas médicas, ele foi classificado como osteoartrite. Tá? Então, por fim, o que a gente tem em ganho percentual? Uma redução de 33% na rigidez das articulações e da dor com UC2, comparado com uma redução somente de 14% de glicosamina mais condroitina. Por isso que a gente tem um efeito que é mais do que 2 vezes superior à associação glicosamina mais condroitina, para que vocês tenham a noção do percentual de melhora, pensando e relembrando que é um suplemento alimentar, tá, gente? O UC2, ele é um ingrediente aprovado pela Anvisa para a composição de suplemento alimentar, que é o enquadramento do MOVE. Além disso, uma redução de 40% da dor após o repouso, né? Então, comparada essa redução da dor, comparada com 15% de redução da dor com glicosamina e condroitina, e além disso, uma redução de 20% de dor das atividades diárias com UC2, comparado a 6% da redução da dor com glicosamina e condroitina. Então, a gente tem resultados fantásticos com o ingrediente. E, por fim, né, uma das perguntas que a gente recebe muito é com quantos dias, né, eu posso ter uma melhora na minha atividade diária, né, quantos dias de uso? Então, para que a gente tenha uma segurança com relação à melhora, né, aqui os dados que a gente acabou de falar, 33%, 40% de melhora, 20% de melhora, todos eles estão relacionados a um uso diário, né, durante 90 dias. Então, durante só 3 meses, gente, a gente já tem uma redução de 20% na dor das atividades, 40% na dor após repouso e 33% na dimensão da dor e rigidez, cada um com seus respectivos protocolos, tá? E, obviamente, isso acontece de forma gradual, você sente, ao longo ao longo da suplementação, você já sente a diferença ao longo dos dias. Então, dentro daquele mecanismo que eu mostrei para vocês de reparo na articulação, diminuição da dor, essa minimização da inflamação, começa a acontecer com 15 dias, tá? 15 a 30 dias, depois já entra no processo de limpeza de 30 a 60 dias, de forma geral, e de 60 a 90 dias eu já começo a ter o meu processo de reparação da articulação a partir da indução dessas células T reguladoras, e reconstrução através da estimulação dos condrócitos, que são as células que compõem a região cartilaginosa, a região articular. Tá? Então, produto muito completo, os estudos são muito legais, esses estudos estão disponíveis na literatura. A ideia do licenciamento da marca também é para que vocês, né, os curiosos, quando olham o UC2, olham o Resisted, olham algum outro licenciamento feito pela Maravilhas da Tag, vocês possam buscar na internet, no Google, escreva UC2 e vocês já virão uma infinidade de estudos, né, de pôsteres apresentados em congressos, uma infinidade de produtos lançados globalmente. E, por fim, o que eu quero destacar para vocês é que a ideia desse produto, a gente falou de vários aspectos clínicos, mas o mais importante que eu quero que vocês guardem hoje é o propósito do produto, mais uma vez, é a manutenção da saúde comum do nosso dia a dia. Então, o nosso estresse oxidativo gera desgaste articular, o nosso estresse oxidativo gera desbalanço na nossa homeostase. Então, a ideia é que nos mantenhamos saudáveis, a ideia é nos prevenir, né? A ideia é nos fortalecer, a ideia é que realmente auxilie na saúde comum com foco para esse produto na função articular. Então, por uma pequena dose, uma cápsula ao dia de MOVE, que contém 40 miligramas de UC2, ela garante essa manutenção da saúde comum. Então, a ideia é que a gente possa ter uma melhora na rigidez, 33%, 40% durante repouso, 20% durante as atividades diárias, ou seja, que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. E, mais uma vez, você encontra esse ingrediente só no MOVE para o mercado de marketing de relacionamento. Ingrediente patenteado, produzido nos Estados Unidos, a sua origem vem do frango,
né, do externo do frango, da região articular cartilaginosa do frango. Existe uma série de estudos que fazem doseamento desse marcador, então não pensem que é somente extrair do frango. São feitos testes, né, em cromatografia líquida de alta eficiência para verificação do colágeno total dentro do produto. Existem testes de ELISA. ELISA é uma técnica de imunoensaio para verificar se esse produto, uma vez fabricado, ele realmente responde in vitro e ele vai ali atuar numa cascata indireta de imunoestimulação, né? E, por fim, uma das perguntas que a gente recebe também está relacionada à absorção desse produto. Eu falei e não concluí para vocês, né? Essa cápsula, quando a gente toma, ela abre no estômago, né? No pH ácido do estômago, mas o UC2, ele apresenta uma característica na qual ele não é digerido no estômago, tá? Ele passa intacto nesse pH ácido e ele atinge o intestino. O intestino, ele tem uma parte especial, que são as placas de Peyer. As placas de Peyer, elas correspondem a microvilosidades no nosso intestino, e essas microvilosidades, elas englobam o UC2, elas vão englobar a molécula que compõe o moving, e a partir desse mecanismo de englobar, aí sim ela passa a desencadear aquela cascata de reações que a gente conversou. Então, ela é como se fosse, em termos bem, assim, traduzindo da forma mais fácil para vocês entenderem, a nossa vacina diária, muito parecido com o Resistade. É aquilo que a gente toma diariamente que vai estimular o nosso organismo. Então, ele passa a estimular a produção desses linfócitos T reguladores, que aí, a partir daquelas duas substâncias, principalmente L10 e TGB e TGF-beta, né, o fator tecidual beta, e junto com a interleucina 10, ele passa a ativar essa cascata de reações, né, que estimulam os condrócitos a produzir, a reconstruir a nossa cartilagem. Então, é totalmente diferente dos glicosaminoglicanos, né? É um produto que é conhecido no exterior, né? Um termo que a gente vem trazendo para o Brasil agora, de condroproteção, de proteção das articulações. Então, uma vez que eu mantiver estimulado esse mecanismo indireto, né, no qual a gente vai tomar, ele vai passar intacto no estômago, ele vai chegar no intestino, ele vai ativar a placa de Peyer, ele vai ativar a cascata de reação imunoestimulante e vai chegar na estimulação dos condrócitos, que são as células que compõem o nosso sistema articular, a gente garante a nossa função articular, e não é à toa que ele tem essa alegação funcional de que o UC2, o colágeno não desnaturado tipo 2, auxilia na função articular, essa chancela desse organismo regulatório, do organismo regulatório brasileiro. Tudo isso baseado nos estudos clínicos que foram desenvolvidos. Esses estudos clínicos, eles atestam segurança, atestam eficácia comprovada, eles demonstram essa superioridade. Então, não existe outro ingrediente globalmente que apresente resultados superiores à glicosamina e condroitina para a função articular. O ingrediente natural, o ingrediente alimentício que compõe suplementos alimentares. Não existe outro. Por isso que ele é considerado um produto disruptivo, um produto extraordinário, um produto blockbuster. Esse mecanismo de ação único, ele compõe a patente do produto. Então, o processamento do produto, toda essa cadeia clean label também é protegida por patente, por isso que é um produto único, por isso licenciado, pensando em rastreabilidade, pensando em cadeia de suprimentos. Então, em qualquer lugar do mundo, pensando na internacionalização da Maravilhas da Terra, em qualquer lugar do mundo, qualquer consultor, qualquer consumidor que acesse o produto e que tenha o Move nas suas mãos, né, e olha ali o selo do UC2, ele sabe a origem do produto, sabe que ele vem dos Estados Unidos, que ele é fabricado pelo Grupo Lonza, pela InterHealth, que faz parte do produto Lonza, e que ele tem toda a segurança e efetividade relacionadas à cadeia produtiva da companhia. Por fim, através desse mecanismo único, né, e através do propósito de desenvolvimento do produto, que eu contei para vocês a história, ele compõe a linha de produtos, né, e aí eu já quero fazer um convite para vocês. Ele já compõe a linha de produtos, talvez, o mês de outubro seja o mês mais transformador da história da companhia, né? A gente tem trabalhado muito em reformulações, a gente tem trabalhado muito
para que os produtos cada vez mais atinjam as expectativas dos consumidores, as expectativas dos consultores, as premissas regulatórias, que sejam produtos tecnicamente reprodutíveis globalmente. E eu acho que vocês precisam realmente se preparar, porque o Move, ele é o início desse movimento para o extraordinário. Teremos, né, acontecerão 3 novos lançamentos em outubro, que talvez componham esse momento de maior impacto, um momento mais disruptivo da companhia, com relação a novos suplementos alimentares, novos alimentos que tenham ingredientes exclusivos e que realmente impactem no dia a dia das pessoas, que melhorem essa saúde comum e que impactem na qualidade de vida das pessoas. E que funcionem, como descrito nessa última frase, melhor do que qualquer outro ingrediente, né? Que funcionem diferente de outros ingredientes. Então, enfim, gente, eu estou realmente muito feliz, eu tenho uma história com esse ingrediente muito longa já, para mim é um apego emocional já com o ingrediente e fico muito, 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 muito feliz em que a gente torne ele cada vez mais popular, mais conhecido pela população brasileira, que ele seja difundido, né, que todos vocês difundam esse produto e que mostrem o diferencial clínico, o diferencial técnico, que falem, que viram treinamento e que sintam os benefícios e que percebam que realmente melhoram, que a qualidade de vida está melhorando e que se orgulhem de uma empresa 100% brasileira ter uma parceria tão consolidada com uma das maiores multinacionais de produtos químicos do mundo, né? Então, realmente eu estou muito orgulhoso e muito feliz de participar desse momento junto com vocês, e também queria deixar deixar por fim meus votos com relação a essas inovações que virão para outubro. Preparem-se para o extraordinário. E é sempre um prazer, gente. Eu queria realmente agradecer a disponibilidade de todos, né? Agora são 8 horas e 55 minutos. Sei que todos vocês, assim como eu, tiveram uma jornada diária bastante longa. E é gratidão. Eu só posso expressar minha gratidão de estar aqui com vocês e poder falar de um produto tão inovador. E muito feliz da notícia, de participar disso. E vem muito mais por aí, né? Todos nós estamos dizendo a mesma frase, a gente ainda nem começou, nem começamos, e rumo ao extraordinário, pessoal. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção de vocês, pela participação de vocês. E é isso aí, a gente se vê em breve, o melhor está ainda por vir. Preparem-se para outubro. Hoje é o primeiro dia de outubro e tem muita novidade por aí, Continuo à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas, vocês precisem de esclarecimentos, a gente monta mais treinamentos, mas mandem, o canal está aberto, o canal para dúvidas, eu continuo à disposição de vocês para que a gente continue o nosso bate-papo, continue a nossa conversa. Então, desejo uma ótima noite a todos, bom descanso a todos, e nos vemos em breve. Um grande abraço, gente. Obrigado, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e pela atenção. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.